Olá, seja muito bem-vindo, você que é de Gêmeos ou você que tem ascendente em Gêmeos. Vamos aqui para sua previsão, trabalhando uma data muito importante, a data da lua cheia, que vai ocorrer agora dia 1º de abril. É uma lua cheia que ocorre a exatos 12 graus do signo de Libra. Vamos entender o que está acontecendo aqui com você, qual setor que vai ser mexido, os aspectos, tá bom? Mas antes eu quero convidá-lo para me seguir lá no meu Instagram. E agora também eu estou no TikTok, tá bom? Lá no Instagram a gente conversa no Story, é uma outra pegada, tá bom? Então eu vou deixar aqui o meu endereço, te vejo por lá também, ok? E eu quero também fazer mais 2 convites para você que deseja estudar astrologia comigo. Vou iniciar uma turma agora dia 8 de abril. É um curso online ao vivo comigo. O curso é gravado, então se você está fora do país e o fuso é outro, você vai ter como assistir depois a aula, tá bom? E é um curso para você aprender a analisar um mapa, a interpretar o teu mapa, interpretar o mapa de outras pessoas. Então esse curso ele é para você que deseja se tornar astrólogo ou para você que deseja se autoconhecer, tá bom? Então vou deixar aqui também o meu contato do WhatsApp profissional. Entra lá e eu te passo todas as informações. E o segundo convite aqui é para você que já é astrólogo, já é formado, tem conhecimento de astrologia, mas gostaria de passar por uma mentoria, trazer as suas dúvidas, tanto na parte interpretativa quanto na parte de previsão, enfim, tá bom? Vou também deixar aqui esse contato, entra lá e eu te passo as informações e também vai iniciar no dia 8 de abril, ok? Então é isso, pessoal. Vamos então agora para a sua previsão aqui, para essa lua cheia. Uma lua cheia que está mexendo muito com a tua autoestima, está mexendo aí com os seus talentos e vocação aqui muito forte, tá? Dizendo que você está passando por um momento de autodesenvolvimento muito interessante. Vamos dizer que muitas coisas estão reverberando aí para você, no sentido de que você está conseguindo entender, enxergar a sua vocação e o seu talento. Vocação e talento caminham juntos aqui, tá? Nós temos como protagonista o planeta Júpiter e ele tá aqui em aspectos desafiadores com esta lua cheia. E o Júpiter, ele é um planeta que ele fala de crescimento, de expansão, de progresso, mas ele também fala de desperdícios, tá? De erros cometidos por uma autoconfiança excessiva, uma autoconfiança cega, tá? A arrogância também. Júpiter, ele faz essas coisas acontecerem, a ignorância também, tá? Acontece que o planeta Júpiter, ele tá no teu setor material, que é o seu setor, né? Onde você vai mexer com o teu dinheiro, tanto a parte dos seus ganhos, quanto a gestão que você faz com o teu dinheiro, qual é a tua relação com o teu dinheiro. E esse trânsito, ele é um trânsito maravilhoso, porque ele estimula a expansão, o crescimento, a prosperidade. Então você vem aí atravessando uma etapa da tua vida muito importante, de olhar para a sua prosperidade, de desenvolver esta prosperidade, ok? Mas como eu disse, ele está em desafio aqui. Enquanto a lua cheia, ela está falando sobre o seu bem-estar, seus talentos, a sua autoestima,
Então aqui pode ser que você esteja passando por um processo em que você está questionando muito a tua vida material, você está questionando o que realmente te faz bem, te faz feliz. Imagina que você está num curso, né? Fazendo um curso, vou dar um exemplo hipotético aqui. E lá tem as disciplinas e você está avaliando qual é a que você gosta, qual é a que você não gosta. Então você está questionando esse curso está te trazendo, está te reverberando muitas questões ali de avaliação da tua vida, tá? Então esse questionamento, ele está ocorrendo. Então você está aqui avaliando seus projetos, avaliando como que você se projeta para desenvolver todo o seu potencial, todos os seus talentos. Mas, Gêmeos, atenção com os desperdícios de oportunidades, atenção com os excessos, tá bom? Gêmeos, ele gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, ele não quer perder nada. E talvez aqui você pode estar sobrecarregado de algumas atividades, precisando aí avaliar, né, o custo de algumas coisas e avaliar também as oportunidades que chegam para você, colocando em pauta o teu talento. Esse é o ponto principal, o seu talento, todo o teu potencial, tudo aquilo que você pode desenvolver, deve desenvolver e florescer aqui neste momento da tua vida, tá? Só que tem outro panorama aqui. Esse é o primeiro, tudo bem? Esse é o primeiro. O segundo aqui é o fato de que talvez você tenha, porque esse setor, que é o setor dos talentos, ele também é o setor dos filhos. Então vamos fazer agora uma previsão para o geminiano que tem filhos, tá? Aqui você pode estar vendo o teu filho passando por um período de muito excessos. Talvez você tenha que investir no teu filho, ou você tenha que ajudá-lo de alguma forma financeiramente. E isso está te gerando alguma situação de avaliar o cenário. Isso também pode estar relacionado à educação do teu filho. Você pode estar num momento em que você precisa priorizar essa educação, principalmente a educação financeira. E quando eu digo isso, eu digo também aqueles pais que dão tudo, que ajudam em tudo, que faz tudo por eles. Aqui está falando, será que essa maneira de fazer a coisa acontecer é a melhor, é a mais eficaz? Ok, aqui você tem que avaliar, porque aqui tem excessos, tá? Então aqui nós temos um pai e uma mãe que está excedendo financeiramente, né? Pode ser que você também esteja enxergando que esse filho está gastando muito, ou ele está se excedendo em alguma coisa ali, e você tem que se posicionar com esse filho. E para outros aqui pode ser até algum investimento que você queira fazer pelo teu filho, mas você está avaliando, porque ou é muito caro, ou você vai ter que se planejar, ou você tem que tomar um pouco de cuidado aqui para fazer esse investimento. Isso também cabe para pensão, tá? Porque Júpiter, ele é um significador de pensão, tá? Então isso também para alguns pode envolver pensão, tudo bem? Vamos agora para um outro tema. A casa que está ocorrendo a lua cheia, ela é uma casa que vai falar de namoro, vai falar de romances. Se você está namorando, pode ser que este namoro esteja passando por um período interessante, de que vocês precisam sentar e conversar sobre os projetos. Aqui, esses projetos, existe uma diferença de opinião de algumas coisas, ou vocês vão ter que sentar para avaliar como que essa relação
ela se constrói, quais são os valores deste namoro. E para outros, isso aqui pode ser inclusive outra pessoa entrando, tá? Por quê? Porque nós temos nessa lua cheia o contato com o Sol, que está na 11, falando que você está com uma oportunidade aí de conhecer pessoas muito interessantes, pessoas que podem estar interessadas realmente ali em você. E aí você fica, ai meu Deus, com quem que eu fico? Com quem que eu devo olhar ali? E se você é casado, né? Obviamente isso é um tema um pouco mais delicado, porque se você é casado, a gente já pensa, poxa, isso é errado e tudo mais, mas eu não tô aqui para julgar. Eu tô aqui só para dizer o que eu tô vendo. Aqui pode ser que você receba algum estímulo de pessoas interessadas, olhando, olhares, e isso também traga para você uma avaliação, tá bom? Bom, ai, desculpa, pessoal. E aí, você vai analisar o que cabe para você, tá bom? Porque aqui eu já dei todos os caminhos desta lua cheia aí, tá? Vê o que cabe mais para você. Nós temos aqui uma outra situação que ocorre acerca, né, dessa principal, dizendo que você está num momento muito interessante, Gêmeos, porque está inserido na tua vida uma nova fase em família. Aqui é um novo ciclo, tá? Aqui também pode ser uma nova casa, Pode ser que você esteja inovando, trazendo alguns melhoramentos na sua casa. Esses melhoramentos, eles podem ser tecnológicos, ok? Então aqui é uma nova casa ou é um novo ciclo em família. E tudo isso é uma situação que reverbera internamente, é como se você estivesse olhando para isso, ou mantendo algum segredo, uma discrição. Eu quero fazer alguns movimentos, mas eu não vou abrir para ninguém, é uma coisa muito íntima, somente as pessoas que moram com você sabem, alguma coisa assim, tá? E aqui tá maravilhoso. E em termos espirituais, esse aspecto também, ele ajuda você a destravar uma situação kármica na família, tá? Então, alguma coisa aqui que você tá, poxa, eu entendi isso aqui e agora eu vou virar essa página e vou seguir o meu caminho, porque aqui você passou uma etapa aí do videogame, você passou para um outro nível aí, tá? Então, você tá internalizando coisas muito profundas que destravam a sua vida, e isso vem do universo da família, tá? Ok, nós temos um outro aspecto aqui. Olha, existe uma situação aqui que eu quero trazer para vocês, muito importante, que a gente ainda... Porque aqui tá falando de uma situação, eu tô falando de Vênus quadrado a Plutão, tá? Tem uma situação de controle aqui na tua vida que não tá legal, tá? E isso pode estar vindo de uma coisa muito íntima, interna, coisas que talvez você esteja olhando em silêncio, questionando em silêncio. Então, eu vou fazer 2 previsões. Na verdade, 3 previsões. Se você não tem namoro, não tem namorado, não tem uma terceira pessoa aí, ou não tem filhos, isso aqui pode ser algum tipo de situação que não é bom, de alguém que pode estar invejando, tem uma questão de inveja, tá? Infelizmente, coisa de Vênus é isso, uma situação invejosa, tá? Muito camuflada, e que pode até ser que você esteja sentindo isso, mas você, ou você desconhece, tá? Ou você desconhece isso aqui. Porque onde tá a Vênus,
é uma região de desconhecimento, tá? Então pode ser que você não está vendo uma situação muito negativa, tá? Uma situação muito, muito, muito negativa de uma pessoa. É uma mulher, pode ser um homem? Pode ser um homem, mas aqui o arquétipo é uma mulher. Que inveja você, tá? Então aqui pode ser algo que você desconhece. Se você já viu, pode ser que você esteja internalizando isso, e aqui eu tô te confirmando que a sua intuição tá certa, tá? Tem alguma coisa estranha aí, tá bom? Gêmeos. Vamos agora falar para quem tem filhos. Se você tem filhos, pode ser que você está vendo teu filho passar por uma situação de relacionamento abusivo, mas se você não está vendo isso, fique atento, porque a região é uma região de desconhecimento. Então, tem alguma coisa aqui que você não está enxergando do teu filho. Ou o seu filho pode estar se relacionando com uma pessoa ruim, uma pessoa controladora, uma pessoa que manipula. Aí, gente, depende, né? Porque se o seu filho já tá namorando, se ele tem mais de 18, o máximo que você pode fazer é orar, né? Aconselhar o teu filho, mas não tem aqui. Eu acho que você não tá no controle disso, né? Mas aqui, se você desconfiava de alguma coisa, tá confirmando aqui pra você, tá? E aqui nós temos para namoro, né? Namoro. Aqui para quem tá namorando, tá? Aqui pode ser que você esteja se relacionando com uma pessoa muito controladora, tá? Isso pode ser que você esteja, inclusive, passando por algumas situações em que você vem reavaliando. Eu quero que você entenda que essa situação aqui pode envolver também um relacionamento que você já teve, também pode, tá bom? Mas aqui tem uma coisa de um ataque. É um ataque, isso aqui é uma situação de abuso. Então, vamos pensar que isso é namoro. Isso aqui pode ser um envolvimento com uma pessoa. Isso aqui pode ser um filho, você com um filho ou teu filho passando por isso, tá? E aqui tá falando que é uma situação que você precisa rever, tá, Gêmeos? Porque aqui é uma situação que te oprime muito, mas que chegou o momento de você encarar isso e olhar com mais verdade, olhar com mais entendimento, tá? E talvez por isso que esteja ocorrendo todos esses questionamentos aqui. Porque essa lua cheia, ela tá trazendo questionamentos ao quê? Ao desenvolvimento dos seus talentos, a namoro e romances e a filhos. Basicamente é isso a previsão. A previsão principal. Você tá passando por situações em que você tá questionando. Você tá questionando. Nossa, mas o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo ali nesse namoro? Por que essa pessoa me falou isso? Será que eu fico ou não nessa relação? Você pode estar questionando um filho, por que meu filho está tomando essa decisão, ou por que meu filho está passando por isso. Você pode estar questionando situações em que você se sente atacado, e tudo isso pode ser algo que você desconhece. Você está meio que tapando o sol com a peneira aí, porque onde ocorre tudo isso é numa casa de introspecção, é numa casa que a gente não vê muito o que está acontecendo, tá? Vamos lá, mais uma previsão aqui. Nós temos Saturno com Netuno, que entrou em Áries agora, saiu de Peixes, entrou em Áries agora de vez, tá? E esse trânsito, ele é um trânsito que tá falando sobre amizades, tá? Você tá no momento em que você vai ter que assumir mais responsabilidades envolvendo um projeto, envolvendo um grupo de pessoas, envolvendo algo que eu acredito que isso para você é muito bom, tá?
Em partes é bom, em partes você vai ter que avaliar algumas coisas. Por quê? Porque você está lidando com um grupo de pessoas que pode ter pessoas depressivas ou passando por alguma situação meio... uma coisa meio... Você vai lidar com algumas pessoas que você vai perceber que elas têm algum problema emocional e psicológico, tá? Agora, falando desse projeto que você está desenvolvendo, ele é que você está prestes a assumir responsabilidades aí. Essas responsabilidades serão 2 anos, tá? E meio. E aqui você precisa pensar no seguinte: o que é que você vai ter que abrir mão para de fato você assumir esse projeto aqui, tá? Então aqui tá falando o que você vai ter que priorizar. Porque você tá no momento em que você vai ter que priorizar algumas coisas. Não vai dar para você dar conta de tudo. E eu vou fazer uma previsão muito específica, tá? Para quem trabalha com clientela. Pode ser que você também tenha que rever um pouco a clientela aí, tá? Fazer uma seleção. Esse cliente eu atendo ou eu não atendo? Tá? Pode ser que você está no momento aí de 2 anos que você vai ter que prestar um pouco atenção em como que você deve gerenciar os clientes. Isso é para quem trabalha com clientela. Se no teu caso são projetos, quais são os projetos que eu quero me envolver? Quem são as pessoas que estão nesse projeto? Porque aqui você vai passar por um misto de situações, ok? E que você vai ter que priorizar e fazer concessões. E para um terceiro grupo, isso aqui pode envolver amizades também, tá? Você vê amigos passar por uma situação mais sensível, mais emocional. Você entender que algum amigo aí, talvez a amizade já não vai rolar como antes, tá? Talvez uma pessoa que você confiava muito, você pode vir a se decepcionar com essa pessoa, esse tipo de coisa, tá? Então aqui, mas isso aqui ainda tem muito chão, vocês vão me ouvir na previsão falar muito sobre isso daqui pra frente, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que nesta lua cheia, tá pedindo para que você faça algumas concessões e você tome muito cuidado, geminiano, com chantagens emocionais, tá? Muito cuidado com chantagens emocionais. Isso pode envolver filhos, como a gente vem falando, isso pode envolver namoro e romances, tá? Amizades também. Então, tome muito cuidado, porque aqui tá falando que você vai ter que priorizar o que é importante para você, tá bom? Gente, é essa previsão que eu tenho, tá? Espero que dê tudo certo, que você tenha aí uma lua cheia de muita clareza, de muito entendimento de tudo que tá acontecendo. Um grande beijo, muita luz e até mais.